Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor, um dia cheio da presença do nosso doce, amado Espírito Santo, um dia onde a graça, o favor, a bondade, a misericórdia do Senhor nos abraça, nos alcança, nos livra, nos guarda, nos protege. Onde a presença do Espírito Santo é o nosso guia, a nossa direção. Onde temos a certeza e a convicção de que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes e de nada teremos falta, porque a bondade e misericórdia certamente nos alcançarão todos os dias de nossa vida, porque assim é uma promessa que o Senhor nos fez no Salmos 23, que a sua bondade e misericórdia nos alcançarão todos os dias. Vamos orar e vamos agradecer, porque o Senhor é bom e a sua bondade, a sua fidelidade dura para sempre. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, com o coração grato, com o coração sedento, um coração humilde, Senhor, sabendo que sem a Tua direção nós nada seríamos capazes de fazer, nós nada seríamos capazes sequer de compreender, e muitas coisas nós não compreendemos. Necessitamos e precisamos da ajuda do nosso doce, amado Espírito Santo. Ah, Pai, como é bom sabermos que o Senhor cuida nos mínimos detalhes. O Senhor abre portas onde nós nunca sequer imaginamos. Abre caminhos no meio do mar de conflitos, de dores, de sofrimentos, de uma forma que nós nunca sequer pensamos e podemos imaginar a grandeza e a bondade do Teu nome. Como abre porta, como abre caminho, como realiza sonho, como deixa dores e sofrimentos para trás, Senhor. Essa semana nós temos aprendido que, apesar das dores, dos sofrimentos, das angústias, das tristezas mesmo na alma, Senhor, nós temos aprendido que o Senhor tem algo novo ao encerrarmos ciclos na nossa vida. Ao encerrarmos ciclos, nem sempre precisa ser um ciclo com tristeza, nem sempre precisa ser com dor, Pai. Então nos ensina, Senhor, a compreendermos que ao encerrarmos ciclos, ainda que esteja no meio de dores, ainda que esteja no meio de sofrimento, Senhor, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos capacita, o Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem nos dá a direção para a nova fase, que ali o Senhor já tem preparado para nós. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso pensamento, Senhor, para que nós compreendamos essa verdade, que quando o Senhor tira pessoas e situações da nossa história, porque algo novo o Senhor já tem preparado, e que essas histórias que se encerraram, Senhor, cumpriu o seu papel, de alguma forma nos acrescentou, e que elas fiquem lá, porque senão estão junto com a gente, porque não fazem parte do nosso propósito, não fazem parte do caminho que nós estamos direcionando. Ensina-nos a ter esse coração, ensina-nos a termos essa visão de que aqueles que não estão conosco, não fazem parte da nossa história e que vão caminhar trilhando uma nova história, e que não precisa necessariamente ser algo doído, algo sofrido, quando nós compreendemos que há um tempo determinado para todas as coisas. Debaixo do céu há um propósito, Senhor, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Quando nós compreendemos a verdade que está estabelecida ali em Eclesiastes, Senhor, nós conseguimos avançar sem dores, sem amargura, sem rancor e, acima de tudo, perdoando, deixando para trás as coisas velhas e avançando para o novo, que o Senhor já estabeleceu sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa mente, Senhor. Peço a Ti, Senhor, fala conosco hoje de uma forma especial, que só o Senhor sabe que nós precisamos. Fala conosco ali no oculto, no profundo, no secreto, que o Senhor sabe que nós precisamos do Teu bálsamo, da Tua direção, do Teu alívio e, acima de tudo, da Tua compreensão. Peço a Ti, Espírito Santo, usa-me, a Deus, como canal de bênção, como instrumento, como ferramenta útil para a Tua obra. Que o Senhor me conduza, Senhor, nessa jornada de uma forma que glorifique o Teu precioso nome. Que não sejam palavras da minha boca, mas que sejam as palavras vindas diretamente do trono do céu, Senhor. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção, instrumento, ferramenta útil para a Tua obra. Que todo eu, ó Pai, caia por terra. Em nome de Jesus, esvazia-me de mim. Peço a Ti, Senhor, leva cativo os nossos pensamentos, sentimentos e as nossas emoções. Leva, Senhor, o Senhor tem soberania sobre as nossas emoções, nossos sentimentos. Tira tudo que nos distrai, tira toda a distração, tira toda a perturbação, todos os dardos inflamados através
que vem para nossa mente, que o escudo da fé seja implacável em derrubar cada um deles. Senhor, protege a nossa mente, protege o nosso coração. Senhor, nós entregamos a Ti o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração e, acima de tudo, a nossa dependência e obediência naquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Fala conosco, Senhor, que todo empecilho, que todo levante do inferno, para que essa palavra não ministre o coração daquele que necessita, eu repreendo no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Que semana proveitosa. Que semana maravilhosa. Minha voz está um pouquinho mais baixa porque eu estou ficando rouca, que não é algo difícil, é muito fácil. Eu tenho muita facilidade, não sei se é algo proveitoso, acredito que não, em ficar com a voz rouca. Cantando, enfim, muito fácil eu perder a voz, mas nada vai parar a obra do Senhor, nada vai impedir de nós avançarmos. Afinal de contas, já somos quase 100 mil visualizações para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Estamos quase lá na casinha de 100 mil, daqui a pouquinho chegamos e é para a glória do nome do Senhor. Amém. Essa semana nós caminhamos falando de algo muito difícil, muito complicado, mas como nós oramos, o Senhor encerra ciclos. E tudo aquilo que encerra um ciclo e nós não compreendemos e deixamos ir embora, nos causa o quê? Sofrimento. Seja luto da morte, seja luto de um relacionamento, seja uma circunstância, uma perda de trabalho, seja o que for que faz o seu coração sofrer. É necessário que você compreenda que ciclos, eles se encerram. E ao encerrar esse ciclo, não necessariamente você precisa sofrer por isso. Você precisa apenas compreender a verdade que o Senhor tem na sua vida. E ao compreender essas verdades, você consegue se erguer, se levantar e recomeçar. O nosso canal, desde quando ele foi criado em 1º de abril deste ano de 2025, nós falamos muito sobre recomeços. O Senhor me deu uma direção para falar especificamente com mulheres. E sejam muito bem-vindos todos os homens, afinal de contas todos nós temos maleses e sofrimentos, mas para uma geração de mulheres que muitas vezes estamos aprisionadas nos nossos sentimentos, expectativas, frustrações, aquilo que depositamos na vida de alguém ou em algo. Por que mulheres, Clécia? Porque as mulheres são mais sensíveis às emoções. Não que os homens não tenham, muito pelo contrário. O homem, quando ele acessa uma área da emoção, é muito difícil você romper algumas barreiras para acessar o coração de um homem com a questão das emoções. Mas quando isso é acessado, ele realmente sente algo muito profundo e sofre até um pouco mais do que nós mulheres, porque nós temos uma característica que o Senhor colocou em nós de nos recuperarmos um pouco mais rápido. O homem leva um tempo maior quando ele passa por um baque emocional. Porém, nós sofremos muito mais porque nos apegamos mais às pessoas, às situações, circunstâncias, porque nós somos 1 turbilhão de emoções. Por isso que o Senhor me deu direção para falar para mulheres. Mas homens, vocês são muito bem-vindos. E sempre que puderem, deixe seu comentário, deixe sua joinha aí. Sintam-se em casa, que a palavra do Senhor é para todos, sem exceções. Mas o Senhor me direcionou muito nesse aspecto dos sentimentos, emoções, sempre muito nesse cenário das emoções, porque é um grande campo de batalha, de guerra, que Satanás aprisiona muitas mentes. Mentes ficam aprisionadas por anos e anos e anos no sofrimento de algumas coisas que já se encerraram na sua vida. Hoje vocês vão compreender um pouquinho do caminhar dessa semana, em especial o que eu tô falando hoje, que eu vou mostrar o livro que é a base, né, de tudo isso. O Senhor encerra ciclos. Quando o Senhor tira da sua vida uma determinada pessoa, ele já compreendeu, ele já está no seu futuro. Aquela pessoa não faz mais parte. Muitas vezes nós estamos amarrados. Tô falando a pessoa, mas pode ser trabalho, em outras coisas. Estamos amarrados àquele cenário, àquele contexto, onde o Senhor já encerrou aquela história. Ele está só esperando você fazer como Davi fez. Como Davi? Gente, eu sou apaixonada por Davi, vocês sabem. Eu não consigo falar de sentimentos, emoções, adoração sem que Davi apareça na história. É muito difícil para mim não lembrar do amado Davi.
segundo o coração de Deus, porque é uma pessoa que consegue ver o propósito além da dor, enxergar além do sofrimento, enxergar além daquilo que ele está sentindo, enxergar o plano do Senhor, mesmo que esteja doendo. Davi é essa pessoa. E o que acontece? Davi deveria ter ido para a guerra, deveria ter ido trabalhar, não foi. Ei, Davi ficou no palácio, foi dar um rolê ali, foi fazer um passeio. O que aconteceu? Ele viu uma linda mulher do terraço do seu palácio, linda. Eu acredito que seja muito linda mesmo, a ponto de Davi olhar e... gostei. O que acontece? Manda buscar essa mulher, tem intimidades ali com essa mulher engravida, só que essa mulher era esposa do seu fiel ali, escudeiro Urias, e tem toda uma trama que envolve. Deus expõe a maldade do coração de Davi ali, sim, segundo o coração de Deus, mas teve um probleminha muito sério. Expõe através de Natan, e o Senhor revela que tudo que Davi arquitetou com tamanha crueldade e maldade em relação a toda essa história. Ele não só teve relações com uma mulher que já era casada, que engravidou dele, e ele mandou matar o seu marido, que era um servo fiel. Toda essa crueldade. Natan revela através de uma historinha, e Davi ali é exposto daquela forma. E o que acontece? Batseba tem um filho, esse filho nasce, e o Senhor fala para Davi que essa criança iria morrer por conta do pecado de Davi. O Senhor perdoou Davi, mas falou que as consequências elas viriam, e elas veio. Durante 7 dias, enquanto essa criança estava doente, Davi jejuou, chorou e não tomou banho, ficou prostrado ali no chão e batalhando ali, tentando de todas as formas, enquanto essa criança, deixa bem claro, enquanto essa criança ainda estava viva, Davi usou toda a sua energia, usou todo o seu tempo, usou todos os seus argumentos possíveis através de jejum e oração, e buscou o Senhor de todas as formas, até que veio o óbito daquela criança, e a criança veio a morrer. E aqui nós começamos a nossa leitura bíblica de hoje com essa breve explicação que se encontra em 2 Samuel 12, toda essa história resumidamente que eu contei para vocês, mas o texto que eu vou utilizar hoje é exatamente 2 Samuel 12, 22. Diz o seguinte: Davi, seus servos ficaram perplexos, não entenderam, disseram: enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou, jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de lamentar e voltou a comer. Davi responde: enquanto a criança estava viva, eu jejuei, eu chorei, pois pensava que quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará viver a criança. Mas por que jejuar agora se ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar? Um dia irei até ela, mas ela não voltará mais para mim. Olha que poderoso é essa observação que Davi faz, em especial no verso 22. Eu contei a história resumidamente. No verso 22, ele lutou com todas as armas enquanto haveria possibilidade de vida. Qual tem sido a criança que você não quer sepultar? Qual tem sido a criança que o Senhor já te mostrou? Morreu, acabou, eu encerrei. E você ainda está jejuando, orando, buscando, se lamentando, tentando ressuscitar de todas as formas. Na mesma passagem, ou na Bíblia ainda nós temos em 2 Samuel também Rispa, que seus filhos morreram, e ela ficou meses ali, sem querer enterrar os filhos, sem querer aceitar que aquilo tinha acabado. E eles estavam em estado de putrefação, estado cadavérico mesmo ali, se decompondo, e ela afastava as aves de rapina que vinham por conta do cheiro, e ela ficou por meses tentando de todas as formas, com a esperança de que, alguma forma, querendo se apegar a lembranças, pois algo já tinha sido encerrado. Temos aqui a visão de Rispa e a de Davi. Davi, enquanto existia a possibilidade de vida, de avançar, a possibilidade de caminhar, ele estava lutando por aquilo.
Só que quando morreu, ele levantou-se, tomou seu banho, trocou de roupa. O texto fala que ele se perfuma, levanta, se alimenta e vai para o templo adorar ao Senhor. Ao contrário de Rispa, ela se deparou com a morte e não aceitou. Qual tem sido a área da sua vida que você está sofrendo por algo que o Senhor já encerrou? O Senhor já decretou a morte. O Senhor já decretou a falência disso. O Senhor já encerrou. Ele está só esperando que você aceite e que você faça como Davi. Levante-se, tome um banho, se perfume, alimente-se, se fortaleça, recupere a sua energia, recupere sua dignidade e vá adorar ao Senhor e entregue aos pés do Senhor. Senhor, enquanto existia a possibilidade de luta, eu lutei com todas as armas, mas agora eu entendo que não existe mais. O emprego já se foi, a situação financeira até aqui não tem o que fazer. O que eu faço daqui para frente? O relacionamento não teve volta, houve uma quebra, houve uma separação, a morte não há o que se fazer. Qual tem sido os cadáveres que você não está querendo enterrar, que nós não estamos querendo enterrar, ou que sempre estamos orando para que o Senhor ressuscite aquilo que Ele já encerrou? O Senhor já encerrou essa fase na sua vida. O Senhor já decretou o fim. Se o Senhor decretou o fim, esse ciclo já encerrou. E como Ele é onisciente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que o seu futuro está te aguardando, está te esperando para que você viva dias alegres e felizes, deixando esse passado para trás. O Senhor tem falado muito comigo sobre esta questão. Deixe o passado no passado. Ainda que ele tenha sido o melhor passado, ele já se foi. Enterre esta criança. Enterre essa criança. Enterre de uma vez por todas. E diz assim, ó. Seja como Davi. Ao entender o término daquela situação, levantou a cabeça, tomou um banho, perfumou-se, vestiu-se, voltou a comer e adorou o Senhor. Você precisa saber a hora de enterrar a criança e a hora de se levantar. Seja forte, agir em voltar a caminhar novamente. A palavra de Deus precisa ser maior do que a nossa dor. Uma âncora só cumpre o seu propósito quando toca o fundo do oceano. Ou seja, a voz de Deus precisa tocar fundo ao seu coração. Foi desta forma que Davi prosseguiu, seguiu seu propósito diante de uma história que Deus encerrou. Deus encerrou aquela história e Davi compreendeu que já não tinha mais o que fazer. O casamento, lamentavelmente, infelizmente, acabou. A pessoa que você ama, tanto amor, infelizmente, também já morreu. A perda financeira, ela já é um fato, ela já aconteceu. O relacionamento, seja casamento ou não, ele também acabou, a amizade encerrou. Há um novo ciclo. Enterre essa criança. Deixe essa criança onde ela deve estar, enterrada. Há um novo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Precisamos compreender essa verdade para que assim nós possamos avançar. Não fale mais do assunto, portanto, não comente mais. Pare de orar por aquilo que você sabe que o propósito de Deus já finalizou. É hora de surpreender a todos, como Davi fez. Lembra que eu comecei a ler que os servos ficaram chocados com ele, com a atitude dele. Você ficou jogado, nós tínhamos medo até de contar a você. E agora que nós contamos, você levanta e você tem uma atitude totalmente... Ele decidiu viver, porque ele compreendeu que aquilo o Senhor já tinha encerrado. Compreenda hoje que o seu sofrimento pode ser por algo que o Senhor já enterrou. Pare para pensar e avalie que às vezes você está jejuando, orando, se lamentando, buscando, se dedicando por algo que o Senhor já encerrou na sua vida. Já finalizou essa fase. E o Senhor tem um novo ciclo te aguardando. Mas Ele está esperando você fazer como Davi. Levante-se. 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 Não é que parou de doer. Eu tenho certeza que a dor do luto do seu filho, do filho de Davi, ela ainda estava ali. Mas foi necessário que ele compreendesse que o Senhor finalizou aquela história. Aquela história tinha sido encerrada. Ainda que com dor, ele decidiu avançar, decidiu caminhar, mesmo que ferido.
Vamos lá. Surpreende a todos. Como Davi, surpreenda. Surpreenda. Prepare seu banho, se perfume, volte a adorar, alimente-se e reassuma o seu trono para viver os mais belos e relevantes propósitos de Deus para a sua vida. Nenhum episódio que Deus encerrou deverá comprometer a linda história que ele já escreveu por sua soberania e bondade. Nenhuma dor que você tenha vivido, nenhum obstáculo, nenhuma fraqueza, nenhuma queda deve encerrar um lindo propósito soberano que o Senhor desenhou para mim, para sua vida. Não estou falando de forma alguma que a sua dor, que o seu sofrimento, que o seu luto, que a sua agonia, que a sua tristeza, que o seu desespero seja algo que, vou virar, apertar um botão. Não é assim que funciona, mas você precisa, assim como Davi, levantar-se, tomar um banho, perfumar-se, alimentar-se e adorar o Senhor. Porque como nós lemos aqui, a palavra do Senhor é como uma âncora que só cumpre o seu propósito quando ela toca o fundo do mar. Quando a palavra do Senhor toca o fundo do seu coração, quando a palavra do Senhor atinge o seu objetivo, é que você vai conseguir viver verdadeiramente os propósitos do Senhor. Encerre ciclos. Não tem volta. Morreu. Perdeu, encerre esse tempo. Deixe de falar no assunto, que quanto mais você fala, mais você traz isso à tona e te machuca e te fere e você fica preso. Encerre o assunto, levante-se, tome banho, alimente-se e busque ao Senhor. Essa semana nós aprendemos que o sofrimento, ainda que ele exista, ainda que seja muito difícil, o Senhor tem novos começos. O Senhor tem novo de Deus para a nossa vida, o Senhor tem renovo, o Senhor tem força, o Senhor tem ânimo e o Senhor quer hoje enterrar esta criança que está te amarrando a prosseguir, a avançar e a viver os melhores dias da sua vida que estão por vir. Amém? E a base desse estudo essa semana, não posso dizer exatamente a base, mas uma parte relevante do estudo dessa semana é esse livro maravilhoso, esse livro incrível, sensacional, extraordinário, que diz o seguinte: deixe ir, não insista. Deixe ir. Não insista. Seu destino não está preso a pessoas que deixaram você, pessoas, circunstâncias e situações. Deixe ir, não insista, não faz mais parte do seu cenário. Esse livro você pode comprar aí na Amazon, diretamente na Big Power Story, que é a loja do pastor Diego Meni, que é sensacional. E você tenha uma excelente leitura com muitas aprendizagens. Eu li em poucas horas, porque o livro é muito bom. Eu acredito que eu li em 2, 3 horas esse livro, porque ele realmente é muito bom e super indico para a sua vida. Deixe ir, não insista. Pessoas que saíram da sua história encerraram o que o Senhor propôs ali, e o Senhor tem um novo ciclo, um novo momento, um novo tempo e uma nova alegria, recalcada, sacudida, transbordante, porque afinal de contas o nosso Deus é um Deus que diz: deixando as coisas velhas que se passaram para trás, eu avanço com os olhos fitos no alvo, que é o novo de Deus, que é o renovar de Deus, que é a presença do Senhor. E pode ter certeza que o Senhor não tira nada da sua vida para não colocar algo muito melhor e muito mais proveitoso, que vai fazer você avançar. Lembre-se que uma flecha, para ser lançada, ela primeiro é esticada para trás, mas quando o Senhor solta, ela alcança uma distância incrível. E é isso que o Senhor tem para minha e para sua vida. Fique com essa palavra, fique com essa meditação. Se possível, compre o livro, leia o livro, porque vai acrescentar e edificar muito a sua vida espiritual, sentimental e emocional, porque a palavra do Senhor nos traz renovo, nos coloca um odre novo com vinho novo, que é o renovo do Senhor. Deixe esse odre velho para trás e receba o novo do Senhor neste dia, neste momento, nesta hora. Fica com Jesus, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor.